Café com leitura. Hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós estamos nessa reta final de uma complexidade e uma beleza fantástica dessa narrativa do que acontece com Jesus. Nós estamos por volta do 3º ao 2º dia antes da prisão de Jesus. E o que acontece? Jesus não agrada a todos, inclusive dentro dos próprios discípulos. O Judas, ele tinha uma expectativa de que Jesus seria aquele libertador ideológico, político, guerreiro, e Jesus não tinha esta proposta, e ele então resolve trair Jesus, vender Jesus por moedas para os seus inimigos. Quem eram os inimigos de Jesus? Os homens religiosos da sua época. A estrutura religiosa que havia em Jerusalém se manteve como uma forma de captação de recursos financeiros, de poder político, de exercício de influência sobre a sociedade, de dominação. E Jesus vai contra todos esses aspectos, e ele então é colocado diante de Judas, e Judas reconhece que está traindo Jesus, porque Jesus pergunta isso para ele. E você vai perguntar o seguinte: mas qual a diferença entre Judas e Pedro? Ambos negaram Jesus. Inclusive mais para frente você vai ler, porque esse texto é tão lindo que percebemos isso. Judas nega Jesus, Judas vai contra Jesus, Judas vai trair Jesus, mas ele não se arrepende. E quando Pedro fala para Jesus: se você está indo para ser preso e ser morto, eu vou com você. E Jesus fala: Pedro, olha, você não está entendendo a dimensão da realidade que eu vou viver, então não pense assim. Não, mas eu vou com você. E Jesus fala: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E assim acontece, mas a diferença é que Pedro lembra das palavras de Jesus, e ele, chorando, arrependido, busca confessar diante de Deus e o perdão de Deus. Essa é a grande diferença desse paralelismo que a Bíblia coloca entre Judas e Pedro. Judas também teve oportunidade. Por alguns momentos ele vai conversar com Jesus, e Jesus faz algumas perguntas para ele, tentando levá-lo a uma condição de juízo, de entendimento da verdade de Deus, porque nós também, todos nós, sofremos dentro de um juízo de Deus, e Deus nos dá a oportunidade de encontrar salvação, perdão e libertação, ou se nós queremos que esse juízo se torne uma verdade em nossas vidas. E Jesus então convida os seus discípulos para a última ceia. Nós estamos na época da Páscoa. Você lembra que nós estamos num contexto judaico do Antigo Testamento, e a Páscoa era muito importante. A Páscoa era um sinal de libertação do povo que saiu do Egito, mas também era a celebração da busca do perdão dos pecados. Era oferecido também um sacrifício a Deus. Você lembra que quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus construiu a revelação e a presença de Jesus Cristo para que cumprisse as profecias e também os eventos históricos que estavam acontecendo. Por isso que nós falamos que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa que nós celebramos é diferente por causa disso, porque é a Páscoa do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que foi entregue por nós para que nós tenhamos salvação. E esse texto belíssimo da palavra de Deus continua então falando do Cristo que vai orar, e diz que este era um costume que Jesus fazia. Ele então permanece orando, e essa oração é tão intensa, e ele está com tanta amargura, tanta tristeza no seu coração, que diz a palavra de Deus que, mesmo havendo a presença de um anjo fortalecendo Jesus, ele suou sangue, porque ele sabia a condição de sofrimento que Jesus
passaria por todo esse calvário. Jesus é preso e então aqueles homens estão buscando encontrar alguma palavra que Jesus diga para fazê-lo ser morto. Eles querem que Jesus seja morto. E então no tribunal, naquele local, Jesus é zombado, Jesus é humilhado, naquele local que é chamado de Sinédrio, o local onde os religiosos, governantes da religião estavam. Eles vão então buscar alguma palavra que Jesus possa dizer. Primeiro eles perguntam se Jesus é o Messias, o Cristo, que é a palavra em grego. Messias no hebraico significa ungido, né? Aquele que é o escolhido, aquele que foi preparado por Deus para ser o mensageiro, o salvador do povo de Israel. Mas o próprio Cristo diz que eles não o aceitaram. E então Cristo declara que eles já sabem disso e que não é necessário ele falar, e perguntam novamente se Jesus é filho de Deus. Essa pergunta para nós parece simples, mas no contexto do Oriente Médio, ser filho de alguém é ser como ele. Essa era a visão no Antigo Testamento e até hoje há uma prevalência nesse sentido. Se você tem um sobrenome, o seu sobrenome como filho é tão importante quanto o do seu pai, porque você com seu pai é da mesma família, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma realidade. Essa é a visão cultural, familiar e de relacionamento que existe no Oriente Médio. Então, quando eles perguntam se Jesus é filho de Deus, estão perguntando se ele é o próprio Deus. E Jesus então responde: vocês com essa pergunta já estão declarando o que vocês mesmos estão dizendo. E eles consideram isso então uma blasfêmia, né? E estão condenando a Jesus. Leia esse texto belo da palavra de Deus, medite no seu coração e veja quanta riqueza e profundidade espiritual o Senhor nos convida a ver.